Fala pessoal, um vídeo aqui sobre Alfresco. O que é o Alfresco? Uma solução open source de ECM, Enterprise Content Manager. O que é isso daqui? Para que serve esse software? Então vamos lá, um software de GED, gerenciamento eletrônico de documentos, extremamente subvalorizado e um dos mais utilizados do mundo. Então esse software é basicamente para você fazer a gestão dos seus documentos, seja papel, áudio, né, em caso PDF, sabe, documento Word, Excel, etc, o que vocês precisarem de colocar, e também de fazer os fluxos dentro da sua empresa, conseguir fazer a gestão ponta a ponta aí dentro da sua empresa, do seu pequeno negócio, até mesmo até da sua casa, se você for um cara um pouco mais detalhista. Então, GED, gestão eletrônica de documentos, você consegue fazer um controle então de ponta a ponta, desde a criação, seu andamento, workflow, assinaturas, finalização e inclusive descarte. Então, dentro do Alfresco, você além de colocar os documentos, fazer as pastas, deixar tudo certinho lá dentro, você consegue fazer o andamento de workflow, que é se você está falando de empresa, você consegue colocar esse documento ele nasce no setor A, precisa passar por uma avaliação do B e caso seja bem avaliado, vai para o C, se não vai para o D e assim sucessivamente. Então vamos fazer algo rápido aqui e aí se vocês quiserem futuramente a gente faz algo um pouco mais detalhado. Então, o ECM, que é o Gestão de Conteúdo Empresarial, é uma combinação dinâmica de estratégias, métodos e ferramentas que são utilizados para capturar, gerenciar, armazenar, preservar e oferecer aí as informações aos processos durante todo o seu ciclo de vida, que é o que eu falei aqui no slide anterior. Um pouco do comparativo de alguns softwares pelo Trends, então como que está o Alfresco, o OpenCMS e o Highland Software. A Highland, aproveitando o adendo, a Highland recentemente é uma empresa, ela adquiriu o Alfresco, ela também tem outros softwares de ECM, mas ela adquiriu recentemente o Alfresco. Recentemente não, tem um certo tempo já. Controle e agilidade, você acaba, né, você tem o fim dos arquivos parado na caixa de e-mail de alguém, por exemplo. Então você evita um file server desorganizado, sem versionamento, sem perda de arquivos, um controle de acesso muito melhor e agilidade falando no conteúdo, no ponto de processos, que você não precisa mandar de um e-mail para o outro, mandar para o WhatsApp, então você tem uma agilidade e um controle muito melhor. E aí você, consequentemente, se sua empresa ainda, vamos supor, falando em empresa, trabalha com papéis físicos, você consegue passar para o digital tranquilamente. Redução de gastos e cultura verde, então você vai parar ou diminuir impressões, então você vai ter essa redução de gastos, aluguel de impressoras ou compra e manutenção de impressoras e, consequentemente, um pouco aí da cultura verde. Um pouco do glossário aqui agora, documentos, qualquer arquivo, então o Alfresco ele aceita hoje qualquer tipo de arquivo. Classificação, você consegue fazer a customização de metadados dentro do Alfresco. O workflow, o tráfego de documentos. Deixa eu já colocar aqui o ponto de metadados, é que ele faz muito bem esse controle. Então você tem um metadado sobre o seu documento. O tamanho dele, o tipo que ele é, então se ele é um PDF, se ele é um vídeo, por exemplo, qual que são as características daquele vídeo, o tamanho, etc. Ele pega tudo isso daí. Então, a retenção, o período que ele ficará armazenado ali, você consegue fazer esse período também. Nato digital, se o documento já nasceu digital, não foi algo que foi escaneado. Versionamento, o Alfresco faz o versionamento dos seus documentos. Então, se você fizer uma alteração, uma assinatura digital, ele vai versionar esse documento, isso de forma padrão dele já. Indexação, o Alfresco faz a indexação automática de todos os dados de um arquivo. Então, dentro de um PDF, por exemplo, existe a palavra extraordinário. Você poderá buscar por ela através do campo de busca do software e ele vai identificar. Isso em um documento nato digital, que ele não é aquele PDF que você escaneou, não fez lá, por exemplo, o OCR, que ele está só como uma imagem, não está pesquisável. Então, num documento já nato digital, o Alfresco já faz isso aí de forma automática. A arquitetura dele fala um pouco de requisito, então se você for fazer uma instalação básica aí, ele já reclama se você não atribuir para ele 8 GB de RAM, mas ele já funciona com 4 a 6 ali de forma razoável
e falando em virtualização, por exemplo, com 2 núcleos de processador pelo menos aí para ele ter um desempenho legal, uma vez que o início dele é muito pesado. Por que o início dele é muito pesado, dependendo de como você vai usar, de onde você vai instalar? Porque quando ele levanta o software dele, ele levanta um servidor de Tomcat e o seu PostgreSQL próprio, que ele tem uma database própria. Então ele exige bastante da máquina aí que você vai estar instalando. E aqui é como funciona, como conquistar essa arquitetura. Ele trabalha tudo com REST API. E se você quiser fazer uma utilização mais simples, que já é interessante, é você estar trabalhando aqui com o Share, né, que é o acesso legado para usuários finais. Números do Alfresco, mais de 11 milhões de usuários, mais de 1.300 empresas. Então, referências, né, mais de 6 mil empresas, tradução oficial, mais de 80 bilhões de documentos. Isso aqui em dado foi que eu consegui pegar de 2 anos atrás. Então, para cá já tem eu tenho certeza que tem uma evolução ridícula aí de números pro Alfresco. Alguns links aqui que eu consigo disponibilizar também o download do que é da versão atualmente que eu estou usando, a versão de 2017, que é uma versão extremamente estável, que acima de 2017 a instalação dele ficou diferente, mas ainda de 2017 ela tem uma estabilidade muito boa. Então foi um pouquinho do Alfresco aí para vocês.